Está começando a continuidade da temática Roma no vídeo passado eu falei sobre a fundação de Roma, alguns aspectos da sociedade, mudanças da sociedade ao longo do tempo. Agora tratarei de duas outras fases do Império Romano que diz respeito às estruturas do apogeu até a queda de Roma. Roma começa a se expandir através do militarismo. Formou-se um vasto império, que ao longo do tempo tornou-se difícil de ser vigiado devido à extensão do império. Ficava muito difícil o deslocamento para as outras regiões. Nessa fase entra em cena o governo do príncipes, ou primeiro cidadão, o imperador de Roma. Várias figuras como Júlio César, que foi um dos primeiros imperadores plebeus de Roma, Augustus, Otávio Augustus e muito Calígula, Nero e muitos outros imperadores. O primeiro cidadão era o príncipe ou imperador. E tinha-se um costume que o exército de Roma, quem controlava o exército de Roma, controlava Roma, que era o príncipe ou o primeiro cidadão, o imperador. Já citado alguns nomes proeminentes aqui. Mas com o passar do tempo, essas estruturas de império começou a ruir devido à dificuldade de manutenção imperial. E dentro da temática Roma também é importante observar que sempre existiu duas estruturas básicas, apesar de ser dividido em três períodos: o Império e o Reinado. Só que e também a República. Só que sempre ao longo de toda a história de Roma, praticamente, sempre mantiveram as instituições republicanas. Inclusive, de Roma que herdamos a questão do Senado, que em Roma Antiga era chamado de Sene, ou Conselho de Anciões. Os homens mais velhos de Roma eram quem decidia as leis do Império. Com o passar do tempo, Roma passa de uma sociedade que perseguia cristãos até se cristianizar com Constantino no século III d.C., com a oficialização da Igreja Católica Apostólica Romana no século III, através do Edito de Milão, e começando assim a decadência. O cristianismo foi um dos elementos que corroboraram com a queda do Império Romano, sim, mas temos que colocar o ponto de vista econômico. Cada vez mais crescendo o Império, ficava muito difícil de deslocar tropas para as diversas regiões do Império Romano. Desta feita, começou-se a ter uma crise financeira devido aos altos custos das empreitadas imperialistas. E nisso começou a ruir e permitir invasões de bárbaros, inclusive a aglutinação de bárbaros. Bárbaros, que para quem está socializado com o termo, eram as pessoas que não falavam nem o grego nem o romano. Eram considerados bárbaros, ou seja, ao exército mercenário de Roma.
cristianismo também corroborou com a decadência do Império antes politeísta, embora há alguns segmentos que dizem que o Constantino, ao permitir a Igreja Católica Romana, aglutinou elementos do paganismo ao culto católico, algo que não tem muita prova devido à questão de Roma. Os documentos da história antiga, ao longo da história, se perderam grande quantidade desses documentos. Em se tratando de história antiga e do mundo ocidental, a história documentada praticamente que temos é a questão da história, a Bíblia, Bibliacus, livro sagrado, mais especificamente o Antigo Testamento, que tem muita documentação histórica no contexto, principalmente no que se refere à sociedade que estou analisando nesse vídeo. E esses dois vídeos que eu elaborei foi para primeiro mostrar um pouco do meu conhecimento e tentar ajudar vocês que estão pesquisando sobre Roma Antiga a ter uma ideia. Mas eu gostaria que vocês ampliassem mais as fontes de dados, estudassem mais, que Roma Antiga é um conteúdo bom de se estudar, principalmente para quem está pensando em fazer concursos públicos, provas de Enem, entre outras coisas relevantes. Inclusive, uma das coisas relevantes é a questão, por exemplo, hoje em dia, o presidente da República, ele tem a função similar ao príncipe romano, ou seja, no caso nosso, a presidente Dilma é líder das Forças Armadas, uma herança que temos do Império Romano, não só o Brasil, mas como todos os países republicanos, presidencialistas e mesmo as monarquias parlamentaristas, haja visto que a rainha, por exemplo, da Inglaterra também é a chefe das Forças Armadas da Grã-Bretanha. No mais, espero que vocês tenham gostado, e se tiver algum dono de colégio que gostou do meu resumo, achou que eu posso colaborar com sua escola, eu vou deixar a descrição dos meus contatos no vídeo. E no mais, tenha uma boa noite.